Olá, bem-vindo ao canal de Enzo Moreira. Hoje aqui no canal iremos falar uma história chamada O que aconteceria se o filho de Son Goku, Zaiko, viesse de uma outra linha temporal e fingisse ser bonzinho para que o seu pai ensinasse tudo o que ele queria saber e ele também conseguiria a amizade do próprio sumo sacerdote e o próprio sumo treinaria ele ao lado de Goku e Vegeta e Broly. E o Zaiko ficaria tão forte que ele desenvolveria uma habilidade capaz de ele absorver o poder de qualquer pessoa que ele tocar, parecida com a habilidade de Shimoro. Começamos. Planeta Terra. Goku e Vegeta treinavam ao lado de Broly. Broly queria ficar mais forte para defender Shilai, já que ele tinha medo de usar o seu poder de Super Saiyajin lendário e destruir todos à sua volta. Então ele queria defender Shilai sem nem precisar usar o seu poder de Super Saiyajin lendário. Ele estava conseguindo aprender a usar o seu poder de forma básica, com mais clareza. Porém, Goku, no meio da batalha, parou de treinar e teve alguns pensamentos questionáveis. Goku pensou: bem, eu enfrentei seres extremamente poderosos. Porém, o que eu acho mais estranho é que não importa quanta transformação eu e Vegeta a gente consiga, a gente nunca irá derrotar o Bills ou qualquer outro personagem ou pessoa. Então, Vegeta diz: Kakaroto, o que você está pensando? Então Goku diz: Vegeta, você não acha questionável? Bills tem um instinto. Bills consegue usar o instinto superior incompleto. E só que ele usar isso, ele derrotou a maioria dos Sakaishins. Apenas Kitela e o próprio Bills ficaram de pé. Você não acha estranho isso? Bills, seu Hakaishin mais poderoso no meu visão. Mas, mesmo ele sendo um Hakaishin mais poderoso, ele tem medo dos anjos. E do próprio Taishinkan. Sendo que o Whis falou que existia um Hakaishin chamado Zaiko, que tinha um poder tão grande que até mesmo os próprios anjos tinham medo desse poder. Então, descobrimos que o nome do antigo Hakaishin mais poderoso do sétimo universo era Zaiko. O Whis ficou um pouco perturbado com esse nome. Então temos o flashback de muitos milênios atrás, onde Zaiko e a mãe dele viviam aqui no sétimo universo. Zaiko tinha um único propósito, de matar todos os Son Gokus de todas as linhas temporais. Então Whis acabou sentindo o tamanho poder que Zaiko tinha. E como o primeiro Hakaishin tinha morrido, Whis tinha que ir atrás do próximo. Então ele encontrou Zaiko. Zaiko tinha um potencial tão grande que ele era até mais forte que todos os mortais. Então, Whis levou Zaiko para treinar no seu planeta. Chegando lá, Zaiko dizia: o que eu faço aqui? Whis dizia: você irá treinar comigo, Zaiko. Zaiko dizia: eu não quero treinar com você, eu tenho assuntos a tratar. Tenho que achar o Son Goku. Então Whis dizia: quem é Son Goku? Então Zaiko disse: ele é simplesmente a pessoa que eu mais odeio nessa minha vida. Então Whis dizia: por que você odeia uma pessoa dessas? Então Zaiko dizia: porque eu odeio, né? Então Whis lê as memórias de Zaiko e percebe: Whis diz: por que você odeia uma pessoa que você nem sabe por que odeia? Então Zaiko diz: porque a minha mãe diz que eu tenho que odiar esse Son Goku e que eu tenho que derrotar ele por ser o mais forte. Porém Whis diz: Zaiko, a sua mãe está te manipulando para que você mate o Son Goku e se torne o mortal mais forte. Depois disso, ela irá te deixar e irá fazer de você um capacho. Zaiko fica irritado e diz: o que? Isso é mentira! Zaiko, na sua fúria, lança um ataque sobre o chão. Enquanto dizia: você está falando merda. Ela nunca faria isso comigo. Porém, Whis diz: tem certeza? Então Whis usa uma habilidade que faz todas as informações, memórias da Kaioshin se tornarem uma tela holográfica. Fazendo isso, Zaiko consegue ver todos os desejos, memórias e tudo que a sua mãe tem na cabeça. Ao ver tudo aquilo, Zaiko começa a chorar, dizendo que a sua mãe o manipulou. Um poder maligno extremamente tenso começa a sair de dentro de Zaiko. E com apenas um ataque, ele mata a sua mãe. Zaiko, apalado, diz: eu não tenho mais razão para viver. Na hora que Zaiko iria se matar, Whis entra na frente
e dá um soco na cara de Zaiko, dizendo: não é porque a sua mãe morreu que você não tem mais o que fazer. Você pode salvar vidas e se redimir de seus pecados. Zaiko dizia: como eu irei fazer isso? Eu já alcancei o ápice da força. Porém, eu dizia: eu acho que não. Então isso começa a contar a Zaiko a história de todos os multiversos, universos, Hakaishins, planetas imortais. Ao saber de tudo isso, Zaiko fica chocado, dizendo: então existem seres ainda mais fortes que eu? E é claro que existem. Não é porque você é forte, Zaiko, que você deve se achar o mais forte. Também existe a raça dos anjos, que é mais forte que os Hakaishins. E eu sou um anjo. Ainda existe um Krau chamado o Krau dos 5 mais fortes, que é 5 pessoas com poder tão alto que ultrapassam o poder dos anjos. E entre eles está o meu pai. O nome dele é Tai Shinkan. Ele é o supremo sumo sacerdote. Então, Saiko não liga muito para isso. Saiko agora tem um novo objetivo, que é se tornar um dos 5 mais fortes. Zaiko começa a treinar com Whis. Milênios se passaram e Zaiko havia se tornado o Hakaishin do Universo 7. Zaiko havia aprendido novas transformações. Ele tinha aprendido o Super Saiyajin 2, 1, 3, o 4, o 5. Foi pro Super Saiyajin Deus. Depois pro Super Saiyajin Blue Maligno. Depois o Zaiko conseguiu o instinto superior maligno. Porém, Zaiko havia conseguido tanto poder que ele não queria mais treinar com Whis. Então Zaiko começou a se aproximar de Zen. Então de Zaiko ter se aproximado de Zen, Tai Shinkan então decidiu treinar Zaiko. Zaiko aprendeu todas as técnicas que ele deveria aprender. Porém, Zaiko havia conseguido, na sua opinião, o seu objetivo, que era se tornar o Hakaishin mais poderoso e ainda mais forte que os próprios anjos. E ele havia conseguido o seu objetivo. Então, Tai Shinkan treinou Zaiko. Zaiko aprendeu transformações extremamente poderosas. E em uma dessas, em um treinamento, Zaiko acabou derrotando o próprio sumo sacerdote. Um feito extremamente perigoso e extremamente poderoso também. Então, Zaiko, ao derrotar Tai Shinkan, foi nomeado um dos 5 mais fortes. Porém, Zaiko não queria apenas aquilo. Então, Zaiko foi atrás do mago mais poderoso dos universos. E lá, Zaiko aprendeu uma técnica capaz de deixar ele, uma técnica capaz de fazer o Zaiko roubar o poder de qualquer pessoa que ele quiser. Zaiko então rouba os poderes de todos os Hakaishins, dos anjos, dos mortais, do próprio Tai Shinkan, dos 5 mais fortes, dos próprios quartas de Zen. Depois ele rouba os poderes do próprio Zen. Porém, não se contentando com aquilo, Zaiko absorve todo o poder maligno de todos os universos. Fazendo isso, Zaiko se tornou o ser mais poderoso da sua dimensão. E talvez até mesmo de outras dimensões. Então, Zaiko, vemos uma coisa. Um ser chá falando. Eu me tornei o ser mais poderoso. Mas eu ainda sinto que eu posso ficar mais forte. Então Zaiko explode. Então é revelado Zaiko. Zaiko então se explode. E consegue uma nova transformação. Uma transformação onde ele une todos os seus poderes. Zaiko nomeou ela de Super Saiyajin Supremo Infinito. Uma transformação tão forte e poderosa que Zaiko nem se aguentava de emoção.